Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Vamos lá, mais uma aula de gestão da qualidade. Vamos estudar hoje uma das ferramentas importantes para controle de processos, né? Que é denominada carta de controle. Vamos nessa. Então, vou pegar só aqui para a gente poder caracterizar uma caneta para a gente poder falar sobre o controle estatístico de processo, que a carta de controle nada mais é do que você fazer, elaborar um controle estatístico do processo. O CEP, como é dito aí, né, na maioria das empresas, né, é um método que a gente utiliza para verificar, né, que o objetivo é a gente caracterizar as saídas, ou seja, o processo quando está fora de controle ou quando está dentro de controle. Ou seja, isso aí é o CEP, né? Ele procura identificar, pessoal, o que aconteceu no processo. Quando a gente fala o que aconteceu no processo, a gente fala o seguinte: se aconteceu alguma saída não conforme, ou se está acontecendo saídas, né? Ou seja, o desenvolvimento do processo está sob controle. Então é muito importante nós identificarmos esses termos para a gente poder identificar bem e caracterizar a carta de controle, impedindo que ocorra variações muito grandes, né, no processo. Tá certo? Continuando. Muito bem. A carta de controle, quem criou, né, essa carta de controle foi o Shewhart, né, que é esse Walter Shewhart, isso é um americano, né? Mas olha bem, quem popularizou a carta de controle foi William Edward Deming, ou seja, esse guru da qualidade é que caracterizou toda a carta de controle de Shewhart. Ele aplicou lá no Japão após a Segunda Guerra Mundial e com sucesso absoluto, e ela foi difundida no mundo inteiro. Tá ok? Então a carta de controle foi criada e desenvolvida por Shewhart, mas a sua técnica, a característica de utilização foi aplicada por Deming, tá ok? Outro guru muito importante da qualidade. Vamos lá. O que é a carta de controle? Na realidade, é um controle estatístico, né? Uma carta, a gente fala carta, mas é um dispositivo que você vê as variações do processo, ou seja, ela indica se o seu processo está fora de controle e ajuda a identificar as causas, ou seja, todo tipo de causa que tem ali, que pode ser uma causa especial ou uma causa comum. Então, para você tomar a ação corretiva necessária para que seu processo fique sob controle, tá ok? A carta de controle, ela indica quando seu processo está fora de controle e ajuda a identificar todas essas causas, tá bom? O CEP e a carta de controle são usados para identificações de variações críticas ou exorbitantes do processo, servindo como base para você elaborar ações específicas para que elimine essas causas fora do padrão e que você mantenha o processo sob controle. Qual que é o objetivo dela? Controlar processos que já estão sendo realizados, localizando e corrigindo os problemas à medida que ocorre, porque a carta, ela te diz se o ponto está fora de controle, depois a gente vai ver. Prevê o intervalo esperado entre os resultados de um processo, determina se o processo está estável ou não, ou seja, se ele está estatisticamente estável ou não. Ele analisa os padrões de variações do processo, ou seja, essas causas especiais, né, que são eventos não rotineiros, as especiais. As causas comuns são aquelas que estão incorporadas no processo e essas variações a gente consegue controlar. As causas especiais, eventos não rotineiros, a gente tem que analisar. Determinar se o projeto de melhoria contínua da qualidade deve ter como objetivo evitar os problemas específicos, fazer as mudanças do processo. Isso você tem que intervir no processo.
Eu trabalhei bastante com a carta de controle estatístico de processo, né? É lógico que eu fiz cursos específicos, a empresa pediu que eu fizesse cursos específicos para poder implementar. Eu fiquei mais de 10 anos cuidando de uma planta com controle de estatístico de processo. É muito importante, viu, pessoal? O que é mais importante é a gente envolver os operadores para eles coletarem os dados e ir formatando as cartas de controle, tá certo? De todo o processo que ocorre. A carta de controle, pessoal, ela é uma representação gráfica, né? Ela tem um limite superior, uma linha superior de controle, e tem uma linha inferior de controle. E entre a linha superior e a linha inferior, você tem lá a linha média, ou seja, que indica o resultado realizado do processo. As variações que ocorrem nesse processo, ou seja, que sai fora dos limites de controle, né? Limite de controle superior e inferior, né? Por exemplo, você está produzindo um produto que tem uma certa densidade. Então aí tem uma densidade média de 40, tá certo? Tem um limite superior de 42 e tem um limite inferior de 38. Então o que é o limite superior? É para você verificar. Então aquela peça saiu com quanto? 39. A outra saiu 44, então vai anotando, né, os pontos de controle, aí você determina aquelas que estão fora desses limites, né? É lógico que os limites de controle, eles são definidos através de uma coleta de dados da memória do processo, ou seja, do que o processo fez durante tempos atrás, para depois você colocar esses limites, né, e trabalhar dentro da linha média. Essas causas que a gente fala, causas comuns que variam o processo, né? São características do processo e controladas. Elas são controladas, essas causas comuns, né? Elas podem, qualquer mudança que você faça no processo, você muda essa causa e você ajusta o seu processo. Uma causa especial são causas descontroladas e que provocam deslocamento além dos limites superior e inferior. Isso aí necessitando de variações de ações corretivas. Essas causas podem ser matéria-prima, pode ser falha humana, pode ser desregulagem de equipamento, né? Ou seja, você tem que regular o seu equipamento novamente. Portanto, pessoal, quando a linha média apresenta variações além dos limites, certo? Você tem pontos acima ou abaixo do limite, é interessante que você faça uma análise do processo, utilizando o diagrama de Chikawa, por exemplo, a espinha de peixe, né? E utilizando também os 5W, né? Os 5 porquês lá, para te auxiliar no processo. E você aplica aquele plano de ação, action plan, né? Para você poder eliminar essa causa especial de variação. Quando a gente enxergar o gráfico, a gente vai saber como fazer. Como a gente deve fazer? Determinar a ferramenta de coleta de dados. Você vai coletar dados através de folhas de verificação, vai ver o processo, quanto que está dando, tudo certinho. Depois, coleta uma amostragem, define a amostra que será analisada e coletar os dados. Definir os limites de processo, quer dizer, através dos dados que você coletou, você vai traçar uma linha superior, ou seja, meu processo não pode passar daqui. Vai traçar um limite inferior, ou seja, o meu processo não pode cair abaixo desse limite. E definir a linha média de controle, que aí você definiu a linha média de controle, você vai anotando seu processo e plotando, ou seja, e colocando os pontos na carta, tá certo? Se ela tiver entre os limites, você só tem aquelas causas comuns, que são variações do processo mesmo, e ela está dentro de controle, está sob controle. Agora, se ela ficar como causas especiais, ela vai ter acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle. Então você tem que trabalhar em cima desses limites, ou seja, meu processo tem que caminhar sempre na minha linha média. Não é verdade? Linha média.
construir o gráfico, desenhar o limite superior e o limite inferior e inserir a linha média do seu gráfico. Identificar as variações, verificar se existem dados que ultrapassam os limites, tá? Aí você vai analisar a causa, por que ultrapassou o limite. Identificar as causas de variação, que eu falei para você, utiliza o diagrama de Chicago, ou 5W e 2H, né, para elaborar. É 5W e 2H, e não 5H e 2W. É 5W e 2Hs aqui, viu? Eu coloquei errado ali, tá bom, pessoal? Por favor, aqui está errado, olha. Aqui, olha, é 5W e 2Hs. Beleza, turma? Para elaborar o plano de ação. Melhorar o processo, tem que melhorar o processo, ainda, se possível, usar a carta de controle para diminuir cada vez mais a variação, ou seja, você, quando estreita os seus limites de controle, você tem o seu aperfeiçoamento do processo. Então, você tem toda a sua estabilidade, você tem a melhoria contínua. É lógico, se o seu processo está próximo da média e está longe daqueles limites de controle, você estabelece novos limites inferiores, ou seja, deixando o seu processo com uma qualidade e um processo com melhoria contínua. Olha a carta de controle aí. Vamos ver. Nós temos aqui definido o meu limite superior de controle, temos aqui definido o meu limite inferior e temos aqui definido a minha linha média. Ou seja, na primeiro ponto que eu anotei, ele estava próximo, veio aqui, ficou abaixo, depois subiu, olha lá, ficou aqui, aconteceu alguma coisa que ele teve 3 pontos superiores. Está vendo que esses 3 pontos superiores são causas que estão dentro dos limites de controle, mas, pessoal, eles estão dentro dos limites de controle, mas você tem que averiguar o que está acontecendo para ele dar sempre acima da média. Quando ele está aqui também, esse pico próximo, a gente tem que analisar, certo? Esse pico próximo ao limite inferior ou próximo ao limite superior, a gente tem que avaliar. Ou seja, quanto mais o seu processo trabalhar, olha aí, eu vou citar aqui, ó, trabalhar aqui, ó, com mínimo de variação, tá vendo? Com o mínimo de variação que tenha o seu processo já pode definir outras linhas específicas, não é verdade? Outras linhas específicas, que eu vou pôr até aqui um azul, ou seja, pode definir as linhas específicas mais aqui, tá vendo? Mais para cá, olha lá. Ou seja, você vai estreitando cada vez mais o seu processo e tendo aperfeiçoamento contínuo. É muito importante a carta de controle na ferramenta da qualidade. Vamos analisar uns dados aí. Olha que interessante, um exemplo. O líder comercial, ele analisou o processo de aquisição de clientes para verificar seu desempenho, verificar o desempenho dele. O indicador de vendas apresenta a meta de 40 vendas mensais, com tolerância de 20, não é verdade? Então ele construiu o gráfico de controle com as informações das vendas realizadas no primeiro semestre aí de 2016, como por exemplo. Tá ok? Como por exemplo. Como você pode perceber, aqui ele fez o seu limite superior de controle. Aqui ele fez o seu limite inferior de controle como 30. E ele fez o limite superior de controle como 40, né? Como ele tinha uma meta de 40, então tinha que estar mais próximo de lá. Ele viu que no primeiro mês de janeiro, ele ultrapassou a meta, né? No mês de fevereiro, ele teve um ponto, mas estava acima estava entre os limites de controle. Agora, em março, ele verificou, tá vendo? Nós temos ponto fora aqui em janeiro e ponto fora aqui em quê? Em março. Então, olha aí, vamos analisar. Pode perceber que o processo apresentou variações em 2 ocasiões. Em janeiro, ficou acima do limite de controle e em março, ficou abaixo do limite de controle.
Janeiro, a variação foi positiva, porque, por exemplo, se a meta é 40, essa variação é boa, que aconteça sempre as vendas acima do 40, não é verdade? Muito importante para ele. Agora, foi positiva. Então, ele tem que analisar o que aconteceu aqui em janeiro, né? O que ele fez, o que os clientes fizeram, para que ele atingisse esse número de vendas. Então, olha que interessante. Se eu tenho aqui, por exemplo, acima da minha meta, eu tenho que ver as coisas boas que aconteceram aqui. Essas coisas boas que aconteceram aqui, ele tem que implementar no processo todo para que ocorra sempre aqui em cima, né? A parte para ele poder gerenciar e mudar os seus limites de controle. Agora, em março, ele viu que em março ele precisa analisar por que março a variação foi negativa. Por que negativa, pessoal? Porque estava abaixo do limite de inferior de controle que ele estipulou. Então ele tem, portanto, analisar a causa daquele problema e verificar para que esse problema não ocorra mais nunca aqui, né? Que não ocorra mais esse problema que causou um baixo número de vendas aqui. Tá certo, pessoal? Muito importante a carta de controle para a gente, como ferramenta da qualidade, para a gente poder verificar se o nosso processo está ok ou não. Ok? Um abraço a todos e até mais!